dia. Queria apresentar o Lula Carvalho, diretor de fotografia, Tropa de Elite 1 e 2, Robocop, Paraísos Artificiais, Budapeste, Festa da Menina Morta, entre outros. E o João Vitor Gomide, ele foi supervisor de criação, supervisor de finalização e professor de games na FUMEC. Trabalhou na Globo como produtor de efeitos visuais e finalizador de programas da rede e atualmente tem atuado na área de jogos digitais e coordena um projeto de desenvolvimento de sistema de captura de movimentos e animação. O motivo que eu convidei ele aqui, ele escreveu um artigo muito interessante sobre cinematografia digital e efeitos visuais, que foi premiado no Festival de Avanca, em Portugal. E uma das principais razões que estão apresentando essa mesa aqui foi a grande discussão que se deu com o prêmio de melhor cinematografia para o Gravidade. Isso gerou muita discussão sobre o papel do diretor de fotografia, sobre o quanto que é considerado fotografia você ter um filme com tantas intervenções. E aí eu achei interessante a gente discutir um pouquinho isso, um pouquinho o nosso papel, né, um pouquinho de como lidar com essa nova equipe, né? A gente estava acostumado a lidar com equipe de câmera, equipe de elétrica, maquinária. E agora a gente ganhou uma equipe que está cada vez ficando mais importante, que a gente tem que saber lidar e saber administrar ela tanto criativamente como tecnicamente. Né? Eu trouxe aqui 3 citações para lembrar a gente de que essa discussão não é nova e o nosso papel não é só fotografar, só iluminar. O John Ora, no prefácio da American Cinematographer, ele já dizia que a criação é um processo criativo e interpretativo que culmina na autoria de um trabalho artístico original e não meramente no registro de um evento físico. A cinematografia não é uma categoria da fotografia, e sim fotografia é uma ferramenta que o diretor de fotografia usa ao lado de outras técnicas físicas, administrativas, interpretativas e de manipulação de imagem para ter um resultado coeso, com o fim máximo de ilustrar da melhor maneira possível uma narrativa. A responsabilidade do diretor de fotografia para com as imagens no cinema estende-se desde a concepção e pré-produção, pós-produção até a primeira exibição comercial no filme. Também é de sua responsabilidade qualquer processo posterior que possa afetar essas imagens. As imagens que o diretor de fotografia leva para as telas são fruto de um trabalho colaborativo da soma da visão artística, imaginação e habilidade técnicas de diversos profissionais. Aí eu complemento, seja ele a sua equipe elétrica, a sua equipe de maquinária e sua equipe de pós-produção. É todo o trabalho conjunto com o diretor de arte, maquiagem, é a integração dos departamentos. Em 1978, Samuelson escreveu: cinematografia é uma forma de arte, quanto a isso não restam dúvidas. Mas a tela é exorbitantemente cara, e a não ser que sua viabilidade comercial seja observada em todos os estágios, quem for esbanjador ou avarento fatalmente terá que enfrentar uma vida de frustrações. Ninguém é mais frustrado que um cineasta desempregado, especialmente se ele for excepcionalmente talentoso e motivado, mas com ideias tão caras que ninguém consegue bancar. Não devemos nunca esquecer que os filmes são feitos com o dinheiro dos outros, e não respeitar esse fato pode muito bem afetar a continuidade de uma carreira. Os cineastas nunca devem subestimar a importância do dinheiro ou o respeito por ele, principalmente se o dinheiro pertence a outra pessoa. David Samuelson, no Hands-on Manual of Cinematographers. E a última citação que eu queria fazer é do Joseph Maselli. Em 1965 ele escreveu: a produção de um filme cinematográfico, em especial de não ficção, em especial de ficção, pode ser um projeto extremamente pessoal. Cabe ao indivíduo mudar ou distorcer a regra para adaptá-la ao seu propósito particular. Os métodos de filmagem estão em constante mudança. A chamada nova onda no Velho Vague derrubou muitas técnicas estabelecidas, com algum sucesso. As futuras gerações de cineastas talvez considerem os atuais métodos de filmagem sufocantes e até mesmo obsoletos. A produção de filmes pode adotar mudanças, desde que sejam para melhor. Mudanças que envolvam o público de maneira mais profunda na história, mostrada na tela, são construtivas e sempre bem-vindas. Joseph Maselli, 1965. Então esse assunto não é um assunto novo. E a gente sempre vai ter que lidar com a evolução. E, na minha opinião, o prêmio, tanto para o Avatar quanto para o Gravidade,
Eu fiquei muito feliz, não pelo fato de ser um filme com uma tecnologia nova, mas foi pelo fato de tanto da Associação da American Cinematographer quanto da Academia terem enxergado a importância do olhar do diretor de fotografia, da coordenação de fotografia, num processo visual que praticamente não se abriu câmeras. Então, porque eles poderiam simplesmente seguir também uma onda das críticas e considerar, que ele não foi um filme fotografado, foi um filme digital. É desimportante a nossa participação, mas não, eles enxergaram que o que a gente sempre tem, o que a gente tem brigado constantemente pela nossa participação autoral nos filmes, é um pouco de reconhecimento disso, né, do nosso papel no storytelling, não só na parte técnica de desenvolver, de realizar a visão de outra pessoa. Né? Agora eu queria passar a palavra pro Lula ou pro João Vitor. Bom, então começo eu, né? Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Rodrigo pelo convite, ao Pacheco também por todo o apoio que foi dado aí para ser realizada essa mesa redonda, e estendendo esse agradecimento ao Henrique Leiner, que é um dos fundadores aqui da ABC e que me indicou para essa mesa. E o Henrique Leiner, a gente já trabalhou junto exatamente num programa que envolvia uma grande quantidade de efeitos visuais, e ele sempre foi muito aberto a conversar sobre isso, né? Procurava a equipe constantemente, e por meio disso a gente conseguiu resolver vários problemas que já eram crônicos há algum tempo, né, dentro da programação, como, por exemplo, o fato de se testar um chroma key antes dele ser enviado para a pós-produção, e nesse teste o chroma key, a imagem mudar de componente para composto, que são duas formas de imagem de vídeo, né, analógico, e que uma difere muito em qualidade da outra. E a composto fica muito difícil de você fazer um recorte. E ele, então, conseguiu, ingerindo nesse contexto aí, que fosse, então, feito uma análise do que estava acontecendo, e, finalmente, o diagnóstico, que era esse mesmo, de ser composto, ser detectado, né, e consertado. O papel do diretor de fotografia e do pessoal de efeitos visuais é fundamental para que você faça o que é mais importante aí dentro do cinema e da televisão, que é contar uma história, né? Para que a gente possa reproduzir aquela sensação milenar, né, de sentar em volta de uma fogueira, né, e poder contar e ouvir histórias, né? Então, surge aí um novo contexto, que é a evolução exatamente da computação gráfica, né, um amadurecimento da computação gráfica, e o estabelecimento também da imagem digital. Isso é criação humana, né, é fundamental da gente ter isso sempre em mente. No caso, então, da computação gráfica, ela é uma simulação da realidade, ela parte de princípios físicos, transforma isso em um modelo matemático e depois implementa computacionalmente. No caso aí da imagem capturada diretamente por uma câmera, como era, né, ou película, ou mesmo analógica, você tinha um sinal contínuo, né, de luz. No caso da imagem digital, você tem que discretizar isso, transformar isso em 0 e 1. E isso é um processo que você perde uma quantidade de informação bastante grande. Então, de alguma maneira, você tem que compensar essa perda de informação, né? E isso foi sendo realizado de uma maneira extremamente inteligente, né, pelas pessoas envolvidas, né? E atualmente a gente tem esse contexto onde a imagem digital, a qualidade dela é igual ou superior à película, né? Sei que existe uma certa polêmica quanto a isso, mas isso é definitivo, né? Basta ver o Sebastião Salgado, um grande fotógrafo que sempre fotografou com película, abandonou a película já tem um bom tempo
e faz grandes elogios à qualidade da imagem digital. Mas essa evolução, então, ela envolveu aí esse processamento de pegar o mundo físico e transformar ele numa implementação virtual. E, nesse processo, você preserva toda a realidade física, né? Então, se você vai descrever uma luz, né, um tipo de luz em uma cena, vai ser uma luz totalmente equivalente a essa que a gente tem no mundo real. E os efeitos vão ser muito equivalentes, né? Você vai ter, então, que fazer a configuração daquele ambiente, né? E, nesse momento, é fundamental a presença de um diretor de fotografia para acompanhar e, com a experiência dele, né, trazer para dentro dessa cena, né, o seu conhecimento e a sua visão de como que aquela cena deveria ser iluminada e enquadrada, né? Esse momento atual que nós estamos vivendo, né, que é um momento muito mágico, né, que é da convergência das mídias, na verdade, né, ele é devido a um fato muito simples, que é os sensores, né, os sensores de estado sólido, terem adquirido uma tecnologia tal que permita, então, eles terem as mesmas dimensões de um fotograma. Então, com isso, você vai ter a mesma profundidade de campo de uma imagem de cinema em película, né? E vai, então, poder realizar com um método extremamente simples, onde você basta dar um rewind e rever a cena, né, que está sendo gravada em tempo real e apagar se não estiver satisfeito, né? E com o avanço de processamento de dados e da representação da imagem, né, rasterizada, permite também que você aumente a latitude de cores, né, que você reproduza até mesmo o perfil de uma película na imagem digital. Como é que se faz isso? Aumentando o número de cores, já que as cores são discretas, né? Nós aí enxergamos um número limitado de cores, né, de quantidade de cores numa cena. Então, é aumentar esse número de cores e fazer com que elas se concentrem mais onde nós temos uma sensibilidade visual de perceber essas cores e esses tons de cinza, né? Então, dessa maneira, nós vemos aí um cenário completamente novo, porque é muito fácil você manipular uma imagem digital. A partir do momento que você tem ela representada ali por pixels, com uma certa quantidade de cores. Você, por meio de algoritmos, né, que também são criados, você pode, então, fazer o que você quiser com essa imagem, né? E, para isso, ela tem um propósito muito claro, que é de contar uma história, né? Então, a gente vê aí filmes que têm uma quantidade imensa de efeitos, mas a finalidade é exatamente aquela. Eu me recordo do Méliès, né, como um precursor de tudo isso, né, o Georges Méliès, e que ele foi o primeiro a utilizar os efeitos visuais, né, através da trucagem com espelhos e câmeras, né, efeitos feitos na própria câmera, e ele revolucionou a linguagem do cinema com isso, porque ele entrou exatamente com a parte da imaginação, do inconsciente dentro de se contar uma história. Porque, até então, eram coisas reais mesmo, né? Eram simplesmente registros reais do que estava acontecendo. E, com os efeitos visuais que ele empregou, ele permitiu que as pessoas sonhassem. E é isso exatamente o que ocorre nesse momento. E o debate, na verdade, que eu acho que existe, é um choque mesmo cultural, né, de você ter um tipo de produção que foi feito de uma maneira durante muitos anos, né, utilizando aí a truca ou a impressora ótica, né, e, de repente, você vai para pequenos computadores em ambientes fechados, né, trabalhar. Então, eu acredito que as novas gerações não vão ter esse tipo de debate, né, que está tendo nesse momento, e vão simplesmente usufruir, né, dos recursos, né, que estão presentes. Agora, o futuro, né, o que aponta, né, é extremamente promissor e brilhante, porque atualmente a gente tem a imagem feita mesmo no que é chamado formato raster, né,
que é então uma matriz de pixels, onde você tem uma quantidade limitada de cores para cada pixel. A partir do momento que você transforma essa imagem rasterizada em imagem vetorial, que é por meio de equações matemáticas, fórmulas matemáticas, para representar a forma, você então potencializa as possibilidades dessa imagem. E é um caminho que está ocorrendo aos poucos, né? E a gente já começa a perceber os efeitos dessa mudança. A câmera está gravando a imagem raster, mas o software que está rodando dentro dela, ela pode transformar essa imagem raster em uma imagem vetorial. E dessa maneira tomar, inclusive, decisões, né, durante o processo de gravação. E a gente vê aí resultados disso através de técnicas que estão se estabelecendo, né, de vetorização da imagem. Então, a gente tem aí, por exemplo, o Match Moving, né, que é simplesmente você substituir, colocar uma câmera sintética, né, nesse espaço virtual aí, né, no lugar da câmera real. Então você vai lá, grava com a câmera real uma parte da cena, né, uma parte do enquadramento, de repente com fundo de chroma key ou não, né, mas apenas alguns pedaços. E o técnico de Match Moving, ele vai no set para medir a altura da câmera, saber qual é a abertura da lente, né, a distância dos objetos mais importantes, e, a partir daí, ele pegando a imagem que foi produzida ali pela câmera, né, com a direção do diretor de fotografia, ele pode acrescentar elementos a essa cena. E, no momento em que ele está acrescentando, ele coloca na mesma posição da câmera real a câmera que vai fazer o render, a câmera sintética, reproduzindo a mesma altura, as mesmas condições de lente, né, e de movimento, e dessa maneira a integração é completamente orgânica. E isso gera uma redução de custos muito grande e também uma possibilidade de contar histórias que não seriam possíveis fazendo com live action, né? Então, essas questões todas são importantes da gente levar em consideração, e principalmente que isso é uma criação humana. São pessoas, uma depois da outra, pensando sobre isso e puxando as fronteiras desse tipo de conhecimento. Então, a gente vê, por exemplo, o grande exemplo da Industrial Light and Magic, né, dirigida pelo George Lucas, que ela praticamente fez a imagem digital, todos esses recursos atuais. Então, dentro da ILM, né, na década de 80, 90, tinha mais pesquisadores que qualquer instituição de pesquisa dentro de uma universidade no mundo, né? E os resultados são completamente fantásticos, né? Você pega mesmo o George Lucas, ele teve a grande sacada, né, viu a câmera cinealta, que já tinha os sensores nas dimensões do fotograma, e fez o primeiro filme digital, né, que é o Guerra nas Estrelas 2, né? E outras, né, grandes invenções que ele trouxe para dentro das histórias. E, por isso, a Industrial Light and Magic é a única empresa de entretenimento que ganhou a Medalha Nacional de Tecnologia lá do governo americano. Agora, no Brasil, a gente tem um cenário que vamos dizer assim, insoluços, né? Você, em geral, é simplesmente consumidor da tecnologia, você não faz, não desenvolve, salvo raríssimos casos aqui dentro. Eu devo citar, né, o caso do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Globo, que sempre procurou pesquisadores para desenvolver produtos originais, inventados lá, em geral, pelo José Dias, né, que é um engenheiro dentro da Globo, né, e isso faz com que o carro ande, né, que a coisa se movimente, porque isso gera expertise, que vão gerar novas ideias e por aí vai. Mas, infelizmente, né, nós temos uma cultura já estabelecida de ser simplesmente consumidor e não um desenvolvedor dessas novas tecnologias, né? Então, nós temos que, de alguma maneira, nos adaptarmos, né, e aprendermos como é que se lida com essas novas tecnologias. E, se for possível, inventar também, de alguma maneira, novos caminhos, né? E é possível, porque
está tudo aí por fazer, né? Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de colocar agora. Inclusive, a academia, né, que dá o Oscar, né, ela chama Academy of Motion Picture Arts and Science, né? Então, é arte e ciência junto, né, num propósito único de expandir essas fronteiras, né, da maneira de contar a história. E isso a gente vê aí atualmente com os jogos, né, com os processadores melhorando consideravelmente. Nós vamos chegar claramente a um ponto em que o personagem vai perceber qual é a emoção do jogador, né, ou daquele que está interagindo com o jogo, e vai tomar decisões próprias ali, de acordo com o estado do jogador, né? E isso vai trazer a narrativa, né, para novos patamares, né? É isso aí. Oi, gente. Bom dia. Para mim é uma honra aqui estar participando da ABC, né? A gente que vem seguindo a ABC desde a fundação dela. E para mim ter sido convidado é uma honra muito, muito grande. Agradecer em primeiro lugar o nosso eterno Carlão, né, que guerreiro aí, incansável em todas as atividades da ABC. Eu acho difícil tudo que a gente está querendo falar aqui, até algumas coisas que tem para mostrar, a gente falar no curto tempo aqui curto tempo que a gente tem, mas vou tentar meu máximo. Aproveitando aqui do direto ao tema proposto, a questão do Gravidade, né, ter ganhado o Oscar de melhor cinematografia, sendo um filme com tanto efeito especial. Bom, primeiro existe uma questão que eu nem vou aprofundar, porque essa é um pouco óbvia, mas seria impossível levar uma equipe para a órbita para filmar aquele filme, tá certo? Tem lugares aqui na face da Terra que já é difícil de levar. Fora da Terra, então, nem se fala. Então, acho que é um filme que é fundamentalmente necessário, os efeitos. E eu acho também que... Você vê, comecei com a película. A primeira vez que eu filmei ficção em digital fazem 2 anos. Eu me considero novo nisso. Até então, ainda estava filmando com película. Eu não me considero saudosista. Eu acho que o meu saudosismo acabou quando eu fiz os meus 2 primeiros longas que eu fiz. Um foi um documentário e um foi uma ficção. E os dois, um foi em 16, outro em 35. E os 2 foram 100% fotoquímicos, com a colaboração do meu querido Fabinho, que está ali, todo cheio, marcador de luz, lá da Labocine. E eu tive uma sensação de alívio, de falar, pô, consegui, né? A gente vem aprendendo, eu era assistente de câmera e tinha vontade de ser diretor de fotografia, e quando eu fiz esses filmes, eu falei, pô, graças a Deus, pelo menos eu fiz 2. Acabou que consegui até fazer outros, e mesmo no momento híbrido aí de estar filmando com película para finalizar em digital, também tive, graças a Deus, alguns filmes aí que eu tive a oportunidade de fazer. E eu vou até interromper um pouco a minha linha de raciocínio aqui, só para dar uma provocada no meu amigo João Vitor, que eu acabei de conhecer. Mas porque eu estava dizendo do saudosismo, porque eu não sou saudosista. Mas eu tive uma oportunidade muito engraçada. Eu encontrei com o Sebastião Salgado, e eu estava com uma pessoa que o conhecia. E tanto ele quanto a gente estava indo filmar, ele estava indo fotografar, ele estava indo observar, a gente estava indo filmar uma lua cheia lá do alto o nascimento de uma lua cheia lá no alto do Pão de Açúcar. E aí esse amigo meu conhecia ele, e quando a gente estava descendo o bondinho conversando, eu não pude deixar de perguntar, Sebastião, e o digital? E ele falou para mim o seguinte, não, é maravilhoso, porque eu não preciso mais levar tantos rolinhos de filme e me preocupar com raio-x. Eu posso levar tudo no cartão. Então, a vantagem que ele apontou para mim era essa.
e que ele estava trabalhando em como não perder ou, enfim, trazer coisas que ele gostava do filme com a captação em digital. Eu estou usando esse exemplo, como você falou, do Salgado, até porque ele é um ícone, mas eu acho muito bom, eu acho uma coisa, a fotografia sempre foi, de certa forma, você faz primeiro para ver como é que fica, né? Tinha que mandar revelar e tarará, tarará. Acho que o digital traz um imediatismo ali no set que modifica muito a dinâmica do trabalho, tanto para a arte, quanto para o diretor, quanto para a gente, quanto para a luz, e você poder adicionar a marcação de luz ali na hora, enfim, que não vai ser a final, mas que te ajuda, você modifica o seu contraste, sua compensação, sua forma de iluminar pelo que você está vendo, né? Então isso modifica bastante. Para exibição nem se fala, porque não precisa ficar mandando cópias e rolos de filme para o mundo inteiro, e aquela coisa grande, pesada. Acho que o mundo inteiro está virando digital, não é à toa, né? O seu banco, todas as comunicações, tudo vira digital. Por que o filme, por que o cinema não viraria, né? Agora, de novo, sem saudosismo nenhum, eu não acho, eu pelo menos nunca vi nada significativo, e nem escutei de mestres aí, de pessoas importantes, que a imagem seja mais bonita. Ela pode ser melhor até no sentido de números, mas na gestalt, no sentimento ali da imagem, de novo, sem saudosismo, eu não acho que seja mais bonito. Nunca vi essa ser a razão do digital ter ganho o espaço que ganhou. Mas tudo bem. E esse negócio agora, voltando aqui para a questão proposta pela nossa mesa aqui, eu acho que eu antes de ter feito os filmes que eu fiz, que foram produções, eu fiz 2 produções grandes, produções americanas grandes com bastante efeito especial, efeito visual, na verdade, né, como eles dizem. E obviamente isso mudou a minha forma. Eu antigamente via os making-offs e tentando entender, talvez até concordasse um pouco mais vamos dizer, achar que a participação do fotógrafo era, não sei se reduzida, mas sim, reduzida. E hoje, né, usando o exemplo do Gravidade, que ganhou o Oscar, você imaginar que tipo de luz iluminou a Sandra Bullock, o George Clooney, o rosto dele, que tipo de textura, que tipo de cor, que tipo de refletor que vai recriar a luz do sol em torno daqueles personagens. Não vamos dizer do que vai ser composto depois, dos atores. Isso é uma decisão do diretor de fotografia, não uma decisão do diretor de fotografia, desculpe, uma criação do trabalho de fotografia do fotógrafo com o diretor de arte, com todo mundo, muito séria dentro do filme, né? Então, e muito difícil, porque você também não está vendo aquilo ali já com o seu background junto, com tudo, todos os elementos que cercam aquele plano não estão presentes ali. Mas a essência da luz que está batendo nos atores, a forma com que aquela luz vai se movimentar, como criar uma pessoa que está girando no espaço, e é muito direção de fotografia isso, e muito difícil. Eu acho que é muito merecido o prêmio do Tivo, como possivelmente, eu não estou me lembrando agora, por exemplo, bom, o Nebraska, acho que também era concorrente. Teria sido também muito justo o cara que trabalhou com preto e branco e que fez uma luz e que também fez um trabalho de direção de fotografia excelente. Eu acho que,
primeiro, não é carrinho de Fórmula 1, né, que chega em primeiro e chega em segundo, é subjetivo, acho que são várias pessoas votando, também não é uma comissão de 5 jurados que resolve qual é a tendência, são várias pessoas. Então, eu acho muito justo o prêmio do Tivo, assim como acho também do ano passado, acho que foi o Pi, né? Porque, tudo bem, muita coisa ali, aquele tigre ou o mar foi composto depois, mas e se a luz que está na cara do ator, no rosto do ator, não se encaixa com o que está sendo feito depois? Não vai ficar ruim o filme? Então, quem é que vai decidir, escolher, criar, resolver que tipo de luz vai ser usada? É muita fotografia, né? No Avatar, quando você decide esse tipo de exterior dia vai ser uma luz nublada, vão ser raios de luz marcados, ele vai ser mais ou menos dourado. Isso é fotografia, né? Então, eu sinceramente acho que a fotografia, com suas características, inclusive difíceis, porque todos os tipos são difíceis, mas você trabalhar com uma coisa que você não está vendo cria uma outra dificuldade. Então, sim, eu acho que o trabalho do diretor de fotografia é fundamental. E se você pegasse os grupos, o grupo que fez o Gravidade, o grupo do efeito visual, o supervisor e toda a equipe, que é uma equipe gigante, e tivesse outro fotógrafo, o filme ia ter outra cara, né? O filme não ia ter a cara que tem. Logo, é fundamental a personalidade, o trabalho do fotógrafo. Então, acho que vamos seguir, né? Vamos seguindo. Uma coisa que eu queria salientar aqui, juntando no que os dois estão falando, eu vejo que são duas das razões principais para você se aventurar a utilizar de efeitos. Uma delas é dinheiro. Você nunca vai abrir câmera se é mais barato e tem o mesmo efeito. Um efeito, imagina, você vai ter que desenvolver uma maquinária para realizar um plano da maneira que você quer. Você está vendo que desenvolver aquela maquinária, desenvolver aquela tecnologia vai sair muito mais caro do que compor isso digitalmente. Você tem que ter responsabilidade de novo, com o dinheiro da produção. E tomar a escolha, ter esse critério, né, de quando eu posso gastar, quando vale a pena bater o pé por um efeito, né? E outra necessidade da história, às vezes, como Gravidade, a história pedia que eles se desenvolvessem daquela maneira e achassem uma solução para aquilo, né? E eu vejo do outro lado que eu mostrei ali alguns outros exemplos no Lobo de Wall Street. Você vê que muitos ali são razões técnicas mesmo. Eles simplesmente acharam que valia a pena, em vez de deslocar a equipe toda para essas locações, fazer uma composição. Saía mais dentro do desenho de produção deles, era mais econômico fazer aquilo e mais viável e facilitava alguns planos também. Né? O desenvolvimento de tecnologia também é uma coisa muito interessante que a gente vê lá fora, e que aqui eu estava falando com o Chiquinho ontem, é quase que impossível, porque você tem todo um desenvolvimento que não é pago com um filme só, e você não tem sequência do trabalho. Então, para você desenvolver uma ferramenta nova aqui, é muito mais complicado, porque não tem sequência. Não sei se vocês repararam, no Lobo de Wall Street, ele estava usando uma câmera... como é que eu vou dizer, com sensores de movimento e reenquadrando a cena ali. Aquilo dali é Avatar. Aquilo dali foi uma tecnologia desenvolvida pelo Avatar. Ela não foi feita só para aquele filme. Eu acho que isso é uma coisa muito legal de observar a indústria americana, que eles pegam alguns projetos e jogam dinheiro mesmo arriscando um prejuízo, porque eles sabem que aquilo dali vai ser diluído em outras produções. E da minha parte, pelo menos, eu achei alucinante aquilo do cara ter uma projeção de uma cena maior e você ter um operador de câmera reenquadrando no olhar dele aquela cena que foi feita digitalmente, está em 3D. Ele está usando essa tecnologia a favor
da história com um olhar mais orgânico, né? Mais pessoal do que você botar números no computador e tentar chegar naquele movimento com uma fluidez mais orgânica, né? Outra coisa que eu acho muito interessante, mais do nosso lado, porque eu vejo cada vez menos a gente tem menos testes, menos tempo de conversar com a equipe, cada vez jogam a gente, parece na véspera da filmagem ali e resolve. Né? Eu acho que quanto mais se conversa com a equipe, se tenta achar soluções, mais você consegue otimizar dinheiro, otimizar a equipe, usar a equipe a seu favor. Então, poxa, muito você entrar num set e usar a equipe de pós-produção só para resolver problema, em vez de você ter levado o teu roteiro para eles, conversado, tentar criar alguma coisa nova, mas tudo isso pré-produção. Eu sinto que cada vez a gente tem menos pré-produção. Né? Cada vez a gente tem menos chance de olhar um roteiro, debater com a equipe uma possibilidade nova de executar aquilo. Né? Eu acho que isso é legal dessa nova tecnologia, de abraçar essa equipe de pós-produção como parte da sua equipe, como parte do seu diálogo para chegar numa solução para storytelling, para contar o roteiro. Né? Alguma coisa mais? Bom, são tantos lados, né, que a gente pode ir aqui, Rodrigo. Uhum. Será que a gente abre para perguntas? Acho que a gente podia abrir para perguntas e conforme vai evoluindo... Mas deixa eu só responder a questão do Sebastião Salgado. Olha, eu vi 2 entrevistas dele, né, nesse lançamento do Gênesis, no qual ele declara categoricamente que a qualidade do digital é superior ao filme. Inclusive, eu usei isso como uma frase de abertura do livro. E ele justifica, né, não apenas pela facilidade, pela praticidade, mas pela qualidade mesmo. Mas ele depois usa os contatos e todo o resto, todo o processo fotográfico no papel. Né? Mas ele diz que a quantidade de contraste que ele obtém e tal é superior ao que ele obtinha em filme. Isso está gravado, você encontra, inclusive. Comigo não estava gravado, mas está gravado aqui. Não, mas tem umas coisas de tecnologia que são interessantes. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver a Hassel A65. Ela faz um blend de imagens para conseguir um hiperfoco que eu fiquei alucinado com aquilo na hora que eu vi aquele. Tipo, eles têm no próprio site deles mostra uma foto de um quadro. Ele faz um blend de 5 fotos. Aí você consegue uma qualidade na textura da foto ali impressionante. Ele pega todas as ranhuras do quadro. As possibilidades aumentam, né? Mas só uma partezinha vai de detalhe. A gente já há um bom tempo está a intermediação digital está sendo adotada em quase 100% dos filmes. Então, por mais que a gente discuta filme e película, você tem um lado orgânico, mas ele já virou digital há muito tempo. E a dificuldade de manipulação, ele perde muito. O filme, a partir do momento que ele é digitalizado, ele perde muito da qualidade dele também. Né? Ele passa... É um filtro que iguala um pouquinho as duas tecnologias, né? E realmente aqui foi uma provocação, né? Eu tive a oportunidade de testar, inclusive, o Robocop em algumas projeções do IMAX, lá no próprio IMAX, e a imagem da Alexa ampliada não sei quantas mil vezes é incrível. É incrível, realmente segura, é muito bonito ali. Então foi mais uma provocação mesmo. Porque tem se aumentado a quantidade de pixels, né? Vai chegar um ponto que não é inútil se aumentar mais, né? Mas de qualquer maneira você vê 8K, né? Chega um ponto que você não tem nenhum ganho, né? Mas no fundo tem. Eu estava falando isso. Como resolução eu acho irrelevante, mas como degradê você consegue ganhar um degradê muito mais suave, com passagens muito mais delicadas. Mas tem um limite técnico aí no caso, né? A partir daquele momento, você só está criando problema de processamento. Né? Eu me lembro aqui da ABC de 2011, onde estava se testando o formato 2K em algumas produções.
não existia ainda tecnologia no Brasil que permitisse o processamento do 4K, né? E a gente vê, né, 3 anos depois, né, a evolução como que foi rápida, né? Nós temos atualmente computadores pessoais mesmo que lidam bem com a imagem 4K. Agora, aproveitando também, né, o Rodrigo fez essa coisa da questão da indústria americana. A gente fez o filme agora do Tartaruga Ninja, que era a empresa que não é mais do George Lucas, né, a ILM. E eles, inclusive, estavam lá. Eles estavam desenvolvendo softwares que eram para o olho. Que tipo de textura, o olho, eu não sei nem te explicar direito, porque eu troço tão complexo, mas era desenvolvido especificamente para aquela situação. E tem um lado, a gente, pelo fascínio e pelo nosso interesse de pesquisar, entender, evoluir na tecnologia, que é muito importante. Agora, por outro lado, completamente na contramão, como é nos Estados Unidos, e a nossa indústria. E a gente aqui, mal ou bem, nem a profissão de IT é reconhecido. Então, você está falando de 8K, está falando não sei o quê. Agora, quando sai daquela porta para fora e que você vai trabalhar, o produtor não... Quer dizer, coitado do produtor, não quero falar mal do produtor, mas a realidade que tanto aqui o produtor e que eu também, todos nós estamos, é complicado. Então, tem vários artefatos, várias tecnologias e equipamentos que a gente não usa. Não pode usar, não tem como usar. Ou se usar, não tem como ter o cara que faz. Sabe, é tudo muito capenga, assim, infelizmente. É insoluço, né? Você vai ter uma produção, você vai e adota essas tecnologias, muitas vezes você traz de fora, né? Mas ela não se paga, né? De você ter aquilo continuamente, né? Pois é, então também vira um papo um pouco fictício, né? Mais ou menos, né? Porque eu acho importante essa discussão porque é uma maneira da gente repensar a nossa profissão, o nosso papel no storytelling. Mas se você pegar, nós somos na ABC 300 e poucos. Se você contar os que estão trabalhando efetivamente lá fora, você, o Goldman, o Afonso, a gente passa de 5%. Tem bastante gente que está tendo a oportunidade de alçar mercados externos. Então, acaba sendo uma discussão válida. É um filtro muito grande, mas o mercado externo está absorvendo profissionais brasileiros, né? Não, mas eu digo na verdade, o que eu quis dizer aqui agora é a frustração da gente não conseguir colocar em prática várias das coisas que a gente está falando aqui no nosso dia a dia, porque não consegue. Não consegue. E aqui no Brasil ainda tem uma contradição, que você vai fazer digital e depois você tem que fazer em película para ser distribuído, né? Porque nós temos uma posição em termos de salas digitais, que é a terceira pior da América Latina. E a América Latina é o pior continente do mundo, né? Então, tem ainda esse problema. Isso é outro assunto, mas é uma coisa que me assustou. Eu fiz o Colegas, eu acho que o meu orçamento de equipe de câmera elétrica, eu acho que era 320 mil. A finalização ficou mais ou menos nessa ordem de grandeza. A gente gastou 700 de cópia. Foi gasto mais com cópias do que eu tinha de dinheiro para conseguir produzir aquelas imagens, né? Então, e é um dinheiro que fez falta. Né? Bom, mas não é uma questão de realidade do nosso país e de questão de distribuição, que eu acho que não é muito, né? Pelo menos não é o meu forte. Eu falo totalmente do ponto de vista de quem está tentando trabalhar. Para mim é difícil quando tem uma profissão que não é reconhecida. Tem um cara que trabalha com isso e que o produtor não quer pagar, porque o produtor tem as razões dele, né? E tem muito esse raciocínio de que o digital é ótimo, não precisa mais de laboratório, não precisa mais revelar, não precisa é tudo mais fácil, tudo mais barato, tudo mais... Eu não sei muito bem aonde eles chegaram a essa conclusão, mas não é verdade. Né? Você tem as demandas específicas e as coisas que
no dia a dia, na realidade, são muito poucos os trabalhos que, de fato, você consegue fazer da forma ideal. Nesses filmes grandes, você tem um departamento gigantesco que é de efeito especial, de efeito visual. Aqui, você faz, pelo menos na experiência que eu tive, vai um supervisor ali, sem muitas condições, que vai num dia da filmagem, tem uma reunião antes e faz ali uma cena que vai ser... Lá os caras vão colocar um departamento inteiro, gente pra caramba, que fica, inclusive, mais tempo contratado do que o diretor de fotografia. Tamanho, enfim, pelo tipo de trabalho, né, que eles têm. Mas é muito sério, é realmente levado muito a sério, também porque tem o retorno que eles precisam ter, enfim. E tem a questão também do color grading, né, que dá o toque final na qualidade da imagem, né, e que aqui praticamente não é feito e não tem um espaço do diretor de fotografia entrar na sala de color grading, assim, ele não é pago para isso, né, para acompanhar essa parte. Não, né, e tem aquela coisa também, a cor final, né? Por exemplo, na hora que você cai para o digital, que você cai a tua latitude, o seu controle naquela cena tem que ser muito maior. Você vai gastar muito mais tempo para preparar aquela cena para você poder rodar. Você perde muito na tua ordem do dia. Você consegue fazer menos planos. Mas olha só, a gente também cria algumas imagens que nem sempre... O estúdio americano faz de tudo para o fotógrafo não ir. Depender dele, você não vai porque não vai, não precisa... Não quer, ele força o fotógrafo a não ir. Já aqui, todos os filmes que eu fiz, eu participei da marcação, e por isso também você tem que valorizar as pessoas que marcam a luz com você. De novo, falar do meu amigo Fabinho ali, porque antes, quando você marcava a luz oticamente, por ser um processo mais simples, mais curto até talvez, você conseguia acompanhar de uma maneira. Hoje, dada a complexidade e o nível de mudança que você pode ter na marcação digital, acaba que, para você realmente fazer com tudo que você poderia dar para aquele projeto, o seu envolvimento é muito maior, demora mais tempo demoraria mais tempo para você fazer. Precisaria, eu acho, até mais da subjetividade do diretor de fotografia do que era antes. Não sei se por exemplo, se o Gui concorda comigo, mas eu tenho um pouco essa impressão. Mas eu não... Acabei de fazer uma crítica aos produtores, agora eu vou fazer um elogio. Todos os filmes que eu fiz aqui no Brasil sempre fui muito bem... sempre considerou-se muito a presença do diretor de fotografia na marcação de luz, diferente da experiência que eu tive lá, que eu acabei que fiz e tal. Mas se o estúdio puder te dar um empurrãozinho para fora ali, ele te dá. Indo contra o que você imagina. Né? Mas acontece. Dinheiro, né? Cobrar, aí pode ser que você, por conta de você querer zelar por certas coisas, vai demorar mais tempo. Ou então o fotógrafo também, de certa forma, acaba tendo uma fama de que vai querer ter mais cuidado, então vai gastar mais tempo e vai querer prezar pela fotografia, às vezes querer fazer uma coisa mais radical. E aí o estúdio não quer, ele não julga que é fundamental. Acho que é óbvio, se você é um fotógrafo de muito peso, e acho que essas coisas você acaba também conseguindo driblar ou chegar no meio termo. No meu caso, do Robocop foi engraçado, porque as 2 primeiras semanas de marcação foi um pouco eu falando, eu querendo estar e indo contra essa situação, e as outras 2 foram eles falando, pelo amor de Deus, vem, porque estava precisando. E muito embora eu tivesse um marcador de luz muito bom, um colorista muito bom,
Mas é difícil, assim, acaba que também também querem economizar, também querem deixar para fazer os efeitos por último. A edição dá sempre aquela atrasadinha. Então acaba que chega, falta um mês para terminar o filme e tem muita coisa que não foi entregue. E aí acaba que as empresas se concentram muito mais, as empresas de finalização se concentram muito mais nas cenas mais difíceis. E aí algumas cenas que é simplesmente um plate para o lado de fora fica prejudicada, porque eles se concentraram mais na outra que era mais complicada. Tem também a diferença de você trabalhar com a ALM, por exemplo, que eles fazem tudo. Um supervisor, uma equipe completa e é só com eles. Quer dizer, eles, através deles, até têm umas parcerias, mas basicamente é com ele. E tem outros filmes que eles vão, e que eu acho que é a maioria dos casos, que pega um cara dali que vai fazer as cenas do laboratório, do não sei o quê. Pega o outro cara que vai fazer Teherã, tananã. E aí fica um pouco maluco também, porque são, imagina, 5, 6 empresas fazendo cena. Então essa cena essa cena é do outro. Mas essa cena é difícil, assim, para você fazer tudo perfeitinho no cronograma, tendo chance de pré-marcar plate, pré-marcar todos os plates, acaba que não acontece. E aí chega na última hora, você ainda está ali brigando com coisas que não ficaram tão bem feitas e não tem mais tempo, por incrível que possa parecer. Lula, só para alimentar aí essa nossa discussão, eu acho que, primeiro, sem dúvida nenhuma, acho que está no depoimento distinto de todos os três, a gente ficar claro que o que acontece? Hoje em dia a gente tem muito mais ferramentas para lidar, com a inserção do digital e a necessidade dos efeitos visuais. Então, acho que fica mais evidente que a coordenação desse projeto, como a gente tem hoje em dia, isso que o Lula está falando, a gente às vezes tem a tendência no mundo se diversificar. Você tem um efeito visual que é feito por várias empresas, às vezes empresas que estão fisicamente em continentes diversos. Tem um cara que é fera de fazer isso na Alemanha, outra não sei o quê, enfim. Cada vez, e eu acho que isso fica evidente, que a coordenação disso, olhar a personalidade do diretor de fotografia, se faz mais presente. E como é que você acha a gente é obrigado a entender e a dominar outras tecnologias, e o Fabinho aqui está como marcador de luz, que tem um cara de extrema sensibilidade, mas é fundamental a presença do diretor de fotografia no processo da pré até a finalização. De que maneira você não acha que a gente tem, hoje em dia, por a gente ter mais ferramenta, a nossa presença é mais relevante ainda? Eu não acho. Eu acho que a relevância em si, eu acho até que seja a mesma, porque eu acho que antes também era muito grande, mas acaba que a demanda é maior, porque as variantes são maior, são a maior quantidade. Então, sim, né? Acho que sim. Concordando com você, mas acho que dizendo também, adaptando um pouco ao que você disse, que eu acho que são muito mais demandas, principalmente na pré e na pós. Assim, a pré dos filmes é muito complicada também, porque você pegar e esmiuçar cenas de 300, 400 planos que envolve muito efeito, é difícil, dá um trabalho no momento, enquanto aquilo não existe ainda, né? Você ter os previews ali, estudar, propor criativamente se o plano é assim, se não é, que tipo de cenário, aquilo ali é um herói ou alguém pulando de um prédio, para criar aquilo ali, cada plano é uma técnica, é uma coisa diferente. Aí tem uma queda de braço engraçada também entre a arte e o efeito visual,
Porque aí chega um momento, óbvio, está todo mundo apertado. Mesmo com milhões de dólares, o orçamento chega no limite de todo mundo, isso não tem como. Então, não, aquilo ali, o cara do efeito fala, não, aquilo ali a arte pode fazer. Aí o cara da arte fala, não, aquilo ali, o cara, efeito visual, a gente bota um verde ali, o cara faz. O cara que já tem 5.000 composições para ele fazer, ele, não, aquilo ali constrói. Então, e aí vira uma questão, aí vira coisa, então tudo bem, aí volta, então como é o plano? Sempre fica, então como é o plano? Então como é que é a decupagem? Que, obviamente, também ainda está sendo criada até o dia da filmagem. Então, é interessante ver também o trabalho do produtor, porque, em última instância, o produtor tem que entender administrar aquele dinheiro, entender o que aquilo ali é para a arte, entender o que aquilo ali é para o efeito visual e ter um julgamento do que vai ser melhor enquanto resultado também, claro, né? Então, é interessante ver, às vezes, eu ria um pouquinho, né? Quando eu ficava, não, aquilo ali, põe aquilo, faz verde ali, pronto, menos um problema. Aí tinha um que tinha que fazer um helicóptero. Aí, por exemplo, então vamos fazer um helicóptero de verdade. Para a produção, imagina, tinha que levar um helicóptero para não sei para onde, né, para fazer uma cena de interior de helicóptero. Pendurar um helicóptero num gimbal, que eles chamam, para dar fazer os movimentos. Para a arte era uma beleza. Não é nem preocupado, o problema da produção, levar um helicóptero montado, produção / efeito especial. Já no dia que ficou difícil para a produção isso, e aí falou, então acho que é melhor a gente construir esse interior de helicóptero. Aí a arte, meu Deus do céu, porque os caras têm que construir um interior de helicóptero. Então, aquilo que era zero, de repente, vira uma construção que vai custar para eles alguns milhares de dólares. E que do nada, né? E uma coisa que é interessante também, que abrindo um parêntese, mas para a questão do nosso dinheiro e dessas coisas, a gente fez o Robocop no Canadá e para o estúdio é muito bom, porque eles têm já essa tradição, né, das taxas e da desconto, apoio fiscal e tal, que é muito grande, que eles devolvem, eles ganham lá milhões de dólares de volta, tudo muito legal. Só que aí, quando chega no estágio de efeito especial, equipamento, cenografia, os caras não dão 1% de desconto. Porque, bom, o desconto já foi dado. Então, você construir cenário, cara, é um absurdo de caro. Você ter ali um estúdio para você com um cenário feito e sendo construído é muito caro. Equipamento muito caro, tudo muito caro, porque já não dá mais desconto. Tem algumas fotos assim também de alguns cenários lá, e quando eles vão construir é emocionante até para os nossos parâmetros, né, que eu lembrava muito falando aqui aos poucos dos meus parceiros aqui, do meu querido Júnior Malta, que fez comigo aí, sei lá, a gente já não sei nem quantos filmes a gente já fez juntos. E no Tropa 2, a gente tinha um problema que o cenário não cabia no estúdio, então a gente fica aquele negócio do cenário acabar, e tem 50 centímetros para a parede, não tem como você iluminar, e aí a gente tinha que, enfim, não vou aprofundar nisso, mas tinha que ter 4 galerias, só dava para construir 2, não sei o quê. Lá os caras começam a construir, já constrói logo o chão do laboratório. Para quem viu o Robocop, aí, o chão daquele laboratório já é mais que a minha altura, porque já sabe que vai precisar de coisa de vir por baixo. E, sabe, existe uma solidez assim, nesse tipo de... É uma maquininha mesmo, umas engrenagens que funcionam muito bem, mas sempre vai cair numa questão do dinheiro, porque aquilo ali dá dinheiro, né? E já há muitas décadas. Então, você tem pessoas
que o avô tem terceira, quarta geração de pessoas que trabalham com cinema. É muito sério, né? É muito levado a sério mesmo, que tem uma história, tem um peso, uma engrenagem, uma máquina realmente sólida. E eu acho que por isso que eles conseguem desenvolver as coisas que desenvolvem. E não é à toa que a indústria de cinema de Hollywood é tão... assambarcou aí o mundo inteiro, né? Oi, Lula, voltando novamente à questão da colorimetria, eu fiquei curioso com uma situação, né? Porque eu estou acostumado a trabalhar com pessoas que chegam na hora, assim, eu não vi nada do filme, vamos começar a marcação hoje, não vi nada ainda. Ele chega para mim com um livro e fala, ó, é isso aqui que nós vamos seguir. Então, você olha aquele livro, você vê o filme, interpreta junto com o diretor de fotografia para começar a trabalhar. Outra questão é, a pessoa não leva nada para você, o diretor de fotografia já vem com tudo na cabeça do que ele quer, então ele senta do seu lado, vai te dirigindo e você vai fazendo a colorimetria. Nunca aconteceu na minha vida de eu trabalhar sozinho num filme sem um diretor de fotografia estar do meu lado. Já aconteceram situações de eu estar com o filme na mão, não vi nada ainda, o diretor vem, passa parte do filme comigo e diz, vamos seguir esse look para isso, para esse, para aquilo. Passa o filme inteiro definindo o look. Ele vai embora, a gente faz o trabalho de matching das cenas, depois ele volta para aprovar e fazer os ajustes finos. Mas eu fiquei surpreso quando você falou que os estúdios, às vezes, tentam fazer com que você não vá. E depois, na colorimetria, eles acabaram pedindo para que você fosse. Entendeu? Então, existe já uma fórmula, dependendo para cada tipo de filme, o que seguir, até você está falando das engrenagens. E isso não pode ser um tiro no pé deles também, já que depois eles acabaram pedindo, implorando para que você fosse. Não, eu acho que um tiro no pé nunca vai ser, porque eles têm, justamente como é uma máquina, se resolve de alguma maneira. E também eu acho que às vezes a gente tem uma tendência a imaginar como é que é lá. Lá também é um lugar com variantes e situações e pessoas distintas, assim. Não existe um jeito que é. Existem várias formas. O colorista sempre vai querer o fotógrafo. Você sabe disso melhor do que eu. Pelo cara em si, eu tive sorte das vezes que eu trabalhei com Marquei Luz lá fora, de serem pessoas legais e sempre acabo ficando amigo, gosto de conversar e entender a situação de cada um. E os caras ficam dizendo os apuros que eles passam. Porque tem muita questão do produtor entrar lá e, inclusive, o próprio diretor não consegue fazer o que ele queria. Né? Então, no caso do... por exemplo, até posso falar das duas experiências que eu tive. No Tartaruga Ninja eu não marquei a luz ainda. Porém, um dos produtores, além da Paramount, outro produtor do Tartaruga Ninja é o Michael Bay. O Michael Bay é um cara conhecido pela personalidade dele e é um cara que tem um estilo das coisas que ele gosta, que já trabalha com o colorista dele, que é um dos caras também que trabalha com ele há muito tempo. Então eles vão ter um caminho, eles vão ter No caso do Robocop, não tinha essa figura desse produtor. O Zé Padilha também conseguiu, um caso também muito específico, o Zé Padilha é um cara muito específico, conseguiu também trazer a nossa importância. E eles viram ali que, no fim das contas, quando eu estava lá, eu ajudava a agilizar e o resultado. Então, eles acabaram saindo um pouco desse protocolo. Mas, no início, quando você está lá indo negociar o filme, a primeira coisa que eles falam quer cortar, cara. Quer cortar dinheiro. Então, pô, corta, isso aí tem 3 semanas, aí tira. Entendeu? E também tem isso, aí depois chega lá na frente, precisa, volta. É uma coisa engraçada, assim, que
sempre o princípio é sempre tirar economizar dinheiro. Agora, quando precisa, quando está numa emergência, se tiver que gastar mais, gasta, porque não pode deixar tudo afundar por causa de um ou seja, é dinâmico, assim, é difícil dizer como né? Agora, o colorista, a relação do colorista com o fotógrafo, acho que na essência é muito parecida. A situação em si da política, da complexidade política ali, do poder de quem é o produtor, tipo, você vai fazer um filme que é o Michael Bay com a Paramount, são duas coisas fortes, é diferente da relação que tinha o produtor do Robocop com a MGM, diferente do staff da MGM, ainda tem a Sony, porque quem distribui é a Sony. Então, são situações políticas muito específicas que torna diferente. Agora, quando a gente foi preparar o Tartaruga Ninja, eu sentei junto com um colorista, que é esse cara que conhece o Bay há trocentos anos, que marcou os Transformers e sei lá mais o quê, e outros filmes também. Esse cara é um cara bem, bem bacana. A gente sentou e a gente definiu coisas juntos. Então, também aquilo ali e foi muito bem, inclusive, acho, não sei, mas possivelmente o melhor trabalho de copião que eu já tive. A qualidade dos copiões realmente era muito boa, da marcação de luz dos copiões realmente era incrível. Não, digital. Mas o que a gente falou, né, o que eu estava levando enquanto ideia, o diretor, que era um cara que também gostava bastante de conversar, de elaborar isso, e com esse cara que era um grande colorista, isso realmente resultou nos copiões, pô, era incrível. A coerência e a qualidade dos copiões era muito, muito, muito boa. Eu acho, mas talvez tenha sido o melhor que eu tenha feito. Então, tem vantagens, desvantagens, e você, irmão, vai surfando. Entendeu? Vai aí no que dá. Porque você não vai ir contra uma máquina, mas também você também tem... Eu acho que uma coisa chave é você entender o seu papel, a sua engrenagem, a engrenagem que é você. Não querer achar... Pô, não adianta você querer achar que vai botar... mas eu vi uma referência e vai botar uma atriz X no momento X, uma silhueta fora de foco, que eu achei que era interessante. O cara não vai querer isso. Você tem que entender qual filme que é para você fazer isso. Né? É uma mistura, é uma coisa que eu acho que o diretor de fotografia tem que ser capaz de entender isso aí, né? O cara que não está entendendo a dimensão e a expectativa daquilo ali está fadado a ter problemas. E aí, se começar isso, o nego tira o cara e bota o marcador lá e o cara não vai entrar mais lá. Ou se entrar, também não vai dar muito pitaco, não, porque tem um cara que investiu 150 milhões que, peraí, não é bem assim. Entendeu? Então, é uma coisa muito de cada situação também. Mas a regra dos caras, a princípio, é economizar. Se puder economizar, por que ele não vai economizar? Vai economizar e não vai ter você lá e pronto. Por incrível que pareça. Opa, tudo bem? Tenho umas dúvidas sobre essa nova linha de produção entre fotografia e efeitos visuais. Eu queria saber sobre dois momentos, tipo, na pré-produção, como que se relacionou com a pré-visualização dos efeitos, assim, tipo, com essa equipe, você podia mudar as câmeras virtuais, coisas do tipo no Tartarugas Ninja, e como, por exemplo, a iluminação dos elementos virtuais. Você tem um diálogo técnico com o iluminador virtual? Ou... O diálogo técnico com o iluminador virtual não é direto. Pode até... Não é direto, porque às vezes você nem vai saber quem é que vai fazer aquela cena ali. Por isso existe o supervisor de efeito visual. Mas tem uma direção sua em cima disso. Sem dúvida. É uma criação em conjunto também. Não da luz em si, porque partindo do princípio que é o trabalho normal do fotógrafo, de repente vai ter alguma
questão técnica que vai ser difícil para o cara reproduzir depois. Então ele pode, o supervisor não vai ser o cara que faz lá o iluminador virtual, vai ser o supervisor. Eu quase sempre vou estar falando com ele. Então, se ele tiver alguma dificuldade ou alguma opinião estética sobre a questão, a gente vai dividir. Ele vai dizer para mim, a gente vai conversar. Eles têm N métodos de... Né, aquela coisa da, não sei se você conhece, aquelas esferas, sabe? Para HDR. Não, HDR, cara, tem um mar de coisas, mas tem uma coisa que eu sempre ficava, que eu achava interessante, que é aquela esfera que de um lado é cinza, quer dizer, às vezes são duas, mas de um lado é cinza e do outro lado é espelhado. Né? O cara filmou aqui, fez essa cena aqui, a gente acabou de filmar o Rodrigo. Você bota essa bola aqui e você vê exatamente o volume, o que essa luz está criando nessa esfera. E a outra é um espelho. Uhum. E ela está refletindo tudo que está aqui. Então, aquilo ali é uma das maneiras que o cara, depois lá... Eu acho até que tem alguns softwares que abrem esse espelho e reproduz e mapeia mesmo essa luz. Fazer um globo com esse espelho. Só que aí, cara, é louco, porque às vezes... tem a dinâmica da filmagem. Então, às vezes, tem um plano que tinha uma luz que não tinha no outro por alguma razão. Então, eu sempre ficava dialogando com o pessoal do efeito visual, atento a como que eles estavam reproduzindo aquilo ali, porque tem coisas importantes que, de repente, estavam se perdendo. E aí, o que eles criam depois é em cima disso. Né? Por exemplo, no Tartaruga Ninja, que as Tartaruga Ninja não existem, uma das coisas que tinha era um molde, um modelo do busto do bicho, assim. E aí você trazia a gira, não sei o que, para ver como que aquela luz ali estava se comportando. Mas, no fim das contas, você não vê, pelo menos a experiência que eu tive, você não vê precisamente, não faz aquilo ali, joga dentro de um computador, revê, aí você chega para o seu, conversa com o seu gaffer e fala, não, vamos mudar a luz. Assim, não tem nem tempo para isso. Assim, é uma coisa de você também um pouco acreditar ali, né, ir no seu princípio. Eu, muitas vezes muitas luzes eu fiz sem ver o modelo. E de novo, cara, às vezes é maluco, às vezes você está filmando num lugar, cadê o modelo? Ih, o modelo está lá no outro estúdio. Não, vamos embora. E às vezes o modelo está ali do lado, uma coisa que é com cuidado, que deu para você ver direitinho. Mas acho que você cria um princípio, né, tentando teorizar, você cria um princípio de como aquela luz vai ser feita, com modelo, com esfera, com mais uma meia dúzia de técnicas, eles captam aquilo para quando depois aquilo for criado lá na decupagem, nos planos, né, da forma que eles vão entrar no filme, eles recriarem a partir do desenho de luz que você fez. Eles seguem fielmente o que você fez. Você faz uma cena que tem um contraluz forte e uma tarará, eles vão respeitar aquilo ali. A não ser... Aí, às vezes, o cara fala, mas, pô, se você, por exemplo, sei lá, tentar pegar um exemplo, se você fizer essa luz aqui e ficar esse contraluz, aí aqui vai ter uma tela virtual. Aí, essa luz aqui da tela virtual, que teoricamente estaria fazendo um efeito, que você estaria sentindo, vai ficar um pouco... Você vai sentir menos ela por causa do contraluz que está forte. E aí isso começa uma discussão. Entendeu? É difícil responder como uma regra, assim, porque varia muito as situações. Mas também tem um outro lado também. Você nunca... Qualquer projeto precisa de um... Você precisa de ter um projeto ali, né? Você precisa ter se conversar antes. O cara nunca vai aparecer com uma finalização pronta sem ter uma base, né? Foi um diretor de arte ali, fez se você vai fazer todo virtual... O cara não vai levantar da cabeça dele o cenário. Foi feito um planejamento, foi feito um posicionamento da luz prática daquela cena virtual. Existe um critério que você teve a oportunidade de olhar antes
e fazer a sua análise em cima. Ele não está trabalhando em cima de uma tela em branco, ele está trabalhando em cima de um trabalho que já foi conversado com o diretor de arte, com equipe, com o próprio técnico, possivelmente com os supervisores de finalização, para saber se era possível fazer aquilo da maneira que estava sendo imaginado. É um trabalho coletivo muito grande. Então nunca é uma surpresa o que vai acontecer. Tem que ter sempre muita conversa antes. Não, pois é, mas aí entra também... É um filme. E como é um processo de filme, as coisas mudam. Então acaba que, no fim das contas, você vai olhar cenas que foram muito bem planejadas, que conseguiu fazer os previews necessários, que tiveram mudanças nos previews, que refez isso, refez aquilo, e que a gente entrou em campo muito bem preparado. Só que tem outras cenas que, na terceira semana de filmagem, mudou o final do filme. E aí? Você gastou horas, dias preparando uma cena e mudou. E agora você está no meio da filmagem. Você já não tem mais tempo de ficar tendo reunião de previews como você tinha antes, de ficar indo ver locações como você via antes. Então, começa a vir previews para o set, para você, na hora do almoço, ficar vendo. Então, tem situações que acabam que não são tão bem preparadas. E aí, sei lá, gasta mais tempo para fazer, refaz, ou deu sorte, ou deu azar. Existe também o componente cinema que a gente está acostumado, e que nem tudo é, sabe, certinho e tal. Você prepara o máximo que você puder conseguir, mas depois mudar o roteiro, meu amigo, mudou. Eu queria saber, assim, vocês falaram bastante sobre a questão da pós-produção, mas recentemente, a partir, acho que do Avatar, a gente começou a reparar uma maior exploração do 3D, até da profundidade. O que vocês acham dessa tendência, que vocês têm a falar sobre isso? Não sei. É que assim, eu entendi o que ele perguntou, mas é que você tem que ver, tudo é conseguir contar a história. Porque imagina que não deve ser fácil você isolar uma rua de Nova York e começar a explodir coisa ali. Então, nessa maneira, a tecnologia ela evoluiu a tal ponto que você consegue fazer vários desses blockbusters se utilizando dessa técnica, porque é muito mais fácil você utilizar uma técnica que já está bem estabelecida, bem difundida, e do que você fechar uma rua. Ou você fazer um filme de época, em São Paulo é impossível, sem você... A não ser que você só vai trabalhar com tudo telado, fechadinho, mostrar pedaços de fachada, você não consegue abrir câmera em São Paulo para fingir que você está no início do século. Aí, se você botar croma ali, você refaz uma cidade ao redor do que você está fazendo. Aquele plano do Boca em cima do... É maravilhoso aquilo, ver São Paulo naquela época. Isso permite... Como que você ia fazer aquilo antes? Você está no topo de um edifício, mostrar o skyline de São Paulo em 1930. Né? Antes você simplesmente não fazia isso, ou então você fazia com miniatura. E convenhamos, na hora de comparar a miniatura com 3D, o 3D já chegou num nível muito superior da miniatura. Na hora que você vai comparar, que é todo o discurso do Avatar era em cima das próteses. Se você for comparar a prótese com o 3D, por todos os defeitos do 3D, a prótese também tem os defeitos. Não é uma escolha tão simples ali, né? Então é um pouco depende do teu filme, né? Você nunca vai ver um filme intimista enchendo de 3D. Né? Você vê lá o David Russo, que fez 2 filmes agora na sequência, completamente filmes de personagem, não sei o que, não tem uma intervenção ali que não seja para limpar cabo, alguma coisa desse tipo. Né? Tudo é contar a história. Qual a melhor maneira, o que aquele roteiro está pedindo, qual é a melhor maneira de contar aquela história, o que você acredita que vai ajudar essa história a ser realizada. Né? Não sei se vocês completam com alguma outra coisa.
que eu queria falar e que eu me esqueci, né, mas que tem a ver com essa pergunta, é a questão do desenvolvimento, né, da expertise na área. Você tem uma produtora na Nova Zelândia, chama Veta Digital, que ela foi criada no início dos anos 2000 e que atualmente praticamente todos os principais filmes de Hollywood passam por essa pós-produção lá, né? Você pega Avatar, Hobbit, As Aventuras de Tintin, né? Todos eles passaram por lá e esse pessoal foi adquirindo uma expertise. Se você entra no site lá da Veta Digital, lá na seção de jobs, você vai ver lá iluminador virtual, né, que é o chamado shading, né, que é a maneira como você faz o sombreamento no virtual, programador de todos os tipos, ou seja, eles próprios desenvolvendo os produtos de acordo com as demandas de cada filme. Continuamente eu olho lá essa parte de jobs, né, e eles têm... e você vê depois no filme a avaliação que foi feita. Por exemplo, nas Aventuras de Tintin, eles estavam com muito problema de sombreamento, de shading, né? E aí o resultado, o Tintin, para mim, é um dos mais impressionantes em termos virtuais, né? De efeitos de refração, de espelhamento em vidros e coisas do tipo. Que foi, então, alguém que foi lá e escreveu esse algoritmo, né? É isso. Eu só queria voltar um segundinho. Quando o Lula defendeu ainda a película, se talvez a mudança de paradigma não vem com as novas gerações, a gente, quando via cinema no cinema, a própria impureza da imagem, a gente se educou a se emocionar através daquele meio, através da sala escura, da película, etc. Como tem uma geração inteira que já nasce do videogame para frente, com a TV tomando conta, se muito possivelmente a tendência vai prevalecer o digital e não tem como a gente reverter, mesmo que a gente tenha aquela emoção guardada, principalmente porque é mais velho, porque viu e aprendeu a se emocionar assim. Ou seja, essa mudança, eu também não gosto e também não sou saudosista, mas me incomoda a limpeza da imagem do digital. Então, eu só queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Assim, estamos vencidos, ou seja, a partir de um momento para frente, e com os videogames, etc., a maneira como as pessoas estão se emocionando, quer seja pela TV, quer seja das novelas, a gente já perdeu, mudou o paradigma, não é mais o cinema. O paradigma é a televisão, os games e o digital. Só para bater um pouquinho. Eu acho que o que você falou, cara, é muita coisa. Eu acho até que vai além, né, da questão aqui do cinema. Eu acho que a gente está vencido, mas eu acho que a gente também é vencedor. Sabe? Eu não acho que é muito dinâmico. Eu de uma maneira, eu sou uma pessoa, sempre fui um pouco pessimista em relação ao mundo, em relação ao ser humano. Eu acho que a gente se emociona pouco hoje. Até mesmo eu faço televisão, eu não imagino, não quero falar mal de televisão de jeito nenhum, mas a novela é uma coisa que se assemelha muito mais a um jogo de futebol do que a dramaturgia, que é muito mais vai do que dramaturgia, né? É aquela coisa que avisa trocentas vezes o que vai acontecer, a coisa acontece trocentas vezes, repete. Pelo menos eu não consigo muito, no caso da novela, eu não acompanho novela. Acompanho jogo de futebol, mas novela não acompanho. Eu não sei, eu acho que é uma tendência, o que você está falando, eu acho que é uma questão filosófica muito mais profunda em relação ao ser humano mesmo, né? Uma das imagens que eu faço para mim é que, algum tempo atrás, possivelmente na época que eu era criança e tal, você tinha ali pessoa sexta-feira à noite quer consumir alguma questão, algum entretenimento, alguma coisa. Pessoa final da década de 70 ali. O cara vai ler um livro, vai ligar a televisão com 4 canais. Acho que não tinha ainda o home video, ainda não era uma coisa forte que eu me lembre.
vai num cinema, vai num teatro, né? Meio que um show de música e tal, por aí meio que acabou as opções. Olha a quantidade de opção que tem hoje. Quantos celulares tem nessa sala? Quantos filmes ao mesmo tempo? Quantas informações? Quantos seriados? Quantas novelas a gente aqui nessa sala pode colocar um do lado do outro ao mesmo tempo? Se é que vai ter sinal. Um sinal que é danoso para a nossa cabeça, né, que dá câncer na nossa cabeça. Então, é uma loucura o mundo que a gente vive. Eu acho que a gente está afogado em coisas. Eu me sinto afogado na quantidade de coisas. E eu acho que o cinema, ele, de alguma maneira, perdeu espaço. Ganhou indo para a casa das pessoas, ganhou indo para o celular. Mas aí o celular para no meio, não funciona, ou então é pequenininho. Não tem comparação com você ir num cinema numa tela grande. Mas tem pessoas, não, vê o filme no celular. Eu não consigo ver um filme no celular. Eu sei que tem gente que consegue, eu não consigo. Então você vê a velocidade, você pode pegar várias coisas, a velocidade da edição, por exemplo, depois que começou a ser montado, como isso mudou esteticamente o cinema, né? Eu não sei, você falou muitas coisas, assim, estou aqui também dizendo outras, mas... Deixa eu falar uma outra coisa, que eu vou te devolver uma pergunta. Faz um bom tempo, muitos filmes feitos em película têm sofrido muita intervenção de matte painting. Se você for ver um filme do Dickens, O Assassinato do Jesse James, tem muito, mas muito matte painting. Eu mostrei o Cisne Negro, muito matte painting no Cisne Negro, foi feito em 16mm, e eu não noto o matte painting. O matte painting é uma imagem digital inserida no meio de uma imagem orgânica película. Eu não noto, então eu não vejo também quanto que é essa diferença toda, porque se fosse para notar, era para notar os matte paintings, era para notar as intervenções, era para ser mais notado. Eu acho que essa diferença só se faz quando era ótico. Quando tudo era ótico, aí você misturava desse jeito, você via. Uhum. Mas a partir do momento que é filmado em película, mas aquilo ali já foi intermediação digital, já virou 0 e 1. Já virou 0 e 1, aí, já tirou textura. Você não percebe. Não percebe. Então, mas é isso que era aí que eu estava querendo trazer. A película, a partir do momento que ela começou a ser escaneada e a ser trabalhada digitalmente, eu acho que nivelou muito a película com... Eu concordo. Mas mesmo na película, você tem uma evolução ali. Você começou com o formato acadêmico, né? 4x3, depois vai para o widescreen, né? Preto e branco inicialmente, depois quando mudou do preto e branco para o colorido, o debate que teve, né? Quase 30 anos, 2 nominações de Oscar, né? Para preto e branco, filme preto e branco, filmes coloridos. Você pega, por exemplo, o Billy Wilder, né? Ele não queria filmar colorido de jeito nenhum, né? Foi obrigado, né, pela produção a filmar colorido no início lá da década de 60, né? Mas antes, né, colorido desde 30 e poucos, né, 34 por aí, e ele se apegava ao preto e branco, que ele achava a qualidade da imagem muito melhor, uma fotografia muito mais bonita e tal. E então, mesmo oticamente, mesmo no película, houve uma evolução, né? Houve uma mudança dessa experiência. E você pega, inclusive, em termos de tamanho das salas, né? As salas eram para 1.000 pessoas, 700 pessoas. Atualmente, você vai no shopping, são microsalas, né? Onde você está próximo da tela, né? Então, é uma contradição você falar ser contra ou questionar a tecnologia no cinema, quando o próprio cinema é uma tecnologia, né, que também foi nova e que é revolucionária, é o auge de uma tecnologia. Assim, inventar a forma de captar a imagem em movimento, então não tem como você ser contra, porque aquilo ali já é a própria tecnologia. Né? Você tem o Walter Murch, né, que é um montador com alguns Oscars e tal, e ele fala no livro dele, né, no Piscar de Olhos, exatamente nessa experiência, né? Se ele vivesse na virada do século XIX para o XX, o que ele iria prever com relação ao cinema, né? E atualmente o que ele prevê para daqui a 100 anos com relação às mídias, né? Ele vendo o filho dele lá jogando videogame, né? E o cinema da maneira como está mudando, porque ele passou por toda essa
essa transição da película para o digital. E passou dentro, né, porque ele é amigo pessoal de George Lucas, fez vários testes e tudo mais. Né? Então, é uma coisa imprevisível. Né? Mas eu vejo atualmente que o céu é o limite, né, vamos dizer assim, porque as possibilidades que estão se abrindo em termos de narrativa são fantásticas, né, para o cara que é um criativo. Né? Oi. De volta na questão do gravidade, você não tem medo que o digital faça com que seja uma muleta involuntária para a fotografia feita por elementos externos ao trabalho do fotógrafo? Por exemplo, a cena cria um deslumbre através de elementos externos ao trabalho do fotógrafo que vai ajudar o cara da academia a falar: nossa, eu vou botar nesse filme para ganhar esse Oscar, sendo que um filme como Nebraska tem um deslumbre, é deslumbrante, mas é completamente diferente deslumbre, e está mais na mão do fotógrafo, esse deslumbre, que é um cara que tem trabalhos como A Vila e tal, que tem mais é mais deslumbrante só para quem tem uma afinidade bem maior com a imagem cinematográfica, é um amor maior pelo cinema e pela película e tal. Eu posso falar? Eu vou começar primeiro. Eu amo o Nebraska, tá? Mas eu amo porque eu conheço a referência dele. Ele é todo em cima do trabalho do Lewis Baltz, que é lindo, e o filme ficou lindo. Mas o que ele trouxe? Ele trouxe um trabalho que ele trouxe na leitura dele. Ele resgatou um estilo de fotografia que foi criado na década de final da década de 60, início da década de 70, que transformava o landscape urbano fotografava os landscapes urbanos, né? E o Gravidade, o cara trouxe uma coisa completamente nova. Ele desenvolveu tecnologia. Eu acho que também o deslumbre está se dando porque ele trouxe uma coisa nova. Quando veio o Avatar, de todos esses últimos que a gente falou, o Avatar, o Pi e o Gravidade, eu acho que o Pi sai um pouco fora disso, porque ele não trouxe nada de muito novo em termos de como contar a história. Mas os outros dois foram uma evolução muito grande. E eu acho que a partir do momento que também você vai fazer um outro Gravidade, não vai ter o mesmo impacto, porque não está trazendo nada novo. Então a gente não pode esquecer que o nosso trabalho é contar a história, né? E a escolha da ferramenta para contar a história é o nosso trabalho. A parte primordial do nosso trabalho é escolher que ferramenta que a gente vai usar, como impactar o espectador. Então a gente ganhou mais uma. E aí também tem se você tem orçamento para fazer isso ou não também. Você perguntou se eu tinha medo. Eu não tenho medo, não. Porque eu acho que sempre vai precisar de uma coisa semelhante a um fotógrafo para compor aquilo ali, eu acho. Agora, eu vou discordar do Rodrigo um pouquinho, porque eu acho que quando você diz que o importante é a história, que eu concordo com você, dessa forma, então, não importa se é uma inovação técnica ou tecnológica ou não, porque o que importa é a história. E a prova disso é que tanto o Nebraska é bom quanto o Gravidade também é. E eu acho que assim, é muito difícil, salvo certos gênios que andaram aqui ou andam trabalhando, você tem muito pouca revolução, muito pouca mudança. Eu, por exemplo, não consigo pensar no Gravidade sem pensar no Kubrick, no 2001. Muito embora tenha elementos novos, mas eu não consigo, porque talvez essa questão do espaço, e até o Kubrick, que era um cara também inventivo, que também criou coisas, mas o Kubrick eu considero um gênio, eu não consigo imaginar o Gravidade sem imaginar o 2001. Agora, no fim das contas, eu acho que é uma coisa que eu acho que não, é difícil medir, e talvez até sem sentido medir, porque
eu acho que tem um princípio equivalente a essa questão de que o importante é a história. Na fotografia, eu vou fazer uma metáfora, vou primeiro te respondendo dizendo que não tenho medo, e eu vou te responder com uma outra metáfora também, que é uma coisa que toda essa questão da tecnologia me fez pensar. Se você é fotógrafo, se você for fotógrafo, se você, que eu digo qualquer um, você vai fotografar um filme na Patagônia, e o filme é 100% exterior dia. E aí você vai, o quê? Descobrir onde o sol nasce, descobrir onde o sol se põe, a que horas, durante o dia, qual tipo de movimento que ele faz, o quão alto, o quão baixo ele fica, o quanto que aquela luz é consistente, o quanto que tem dias nublados ou não. Enfim, a partir disso, em paralelo a isso, junto com o diretor, entendendo o tipo de plano, o tipo de filme, a história que você quer contar, você vai desenvolver o seu trabalho e escolher as horas para filmar, as direções para onde filmar, o tipo de lente que você vai usar, e por aí vai. E aí você vai construir um trabalho, você vai fazer um filme, espero que muito bonito. Corta. Agora você está fazendo O Poderoso Chefão, um filme que é prioritariamente interiores, acho que até pode-se dizer noite, não sei, não tem dia também, mas muitos interiores. Os exteriores existem, mas eles são, acho que em menor quantidade, não em menor importância, mas em menor quantidade. E você cria, ou você desenvolve ali, usa um tipo de iluminação que vira um ícone, né? Que você imagina a cara do Marlon Brando, do Poderoso Chefão, vem aquela cara que não tem como, que é uma história incrível, um personagem que vai estar na cabeça de todo mundo. Quem foi mais fotógrafo? O da Patagônia, que não acendeu um refletor, ou o do Poderoso Chefão? Eu não sei te responder. Os dois são fotógrafos, com elementos diferentes. Então, eu acrescentaria essa comparação que eu acabei de fazer, o Chivo no Gravidade, que nem era o cara da Patagônia, nem era o cara da luz, já é uma outra coisa, que é incrível o trabalho que o cara fez. E, sim, contou com outros elementos, contou principalmente, sobretudo, com o Cuarón, que é o que propôs aquilo ali. E você já vê que a consistência do trabalho do Cuarón com o Chivo já não é desse filme, já vem de antes. Então, eu acho que não tem muito como medir, entendeu? Não tem muito como... O importante é que o filme seja bom no elemento da fotografia, seja ele qual for, assim como o importante é contar a história, independente até mesmo de orçamento. Eu acho que hoje em dia a gente vive também uma sedução e assim, um deslumbre com a questão tecnológica que tá por uma certa forma, ao meu ver, ganhando de outras discussões estéticas, dramatúrgicas, e sabe, fica muito esse papo assim. Apesar da gente estar numa mesa que fala disso, assim, eu não sei, eu acho importante outras discussões que eu acho que tem menos espaço, assim. Eu acho que cada uma tem o seu espaço, mas eu acho que existe um deslumbre, assim, com essa e não só no cinema, né? Acho que com a tecnologia como um todo. Então, falando desse negócio de história, de tipos diferentes de fotografia, eu acho que talvez o Oscar do Gravidade é meio que um elogio da academia, uma forma de tirar o chapéu a uma forma diferente de fazer a fotografia e contar uma história, porque parece que Gravidade é bem mais um elogio ao espetáculo do que, por exemplo, o filme do Kubrick, que é muito mais tudo em volta de uma história, de um conceito e tal, uma narrativa. Parece que é um elogio da academia a esse negócio de usar a fotografia e a narrativa para o espetáculo, para o deslumbre visual, que é o contrário do Nebraska, que é uma coisa mais conceitual, mais clássica, cinematográfica. Então, você acha isso? Não, concordo, mas eu acho que cara, é o gosto das pessoas, né? É o tipo de filme que
Porra, o Gravidade está em todo canto, vendeu mais, entrou mais em cartaz. Acho que a academia tem a ver com essa questão mercadológica também. São as pessoas que, pela novidade, se seduzem. Às vezes, como você falou, talvez se confundam algumas coisas que nem era fotografia, mas que acabam entrando ali no bolo, porque... sim, eu concordo com você. Eu acho que... Não sei, é engraçado pensar, tem vários outros filmes, mesmo antes da questão digital ficar tão forte, que acho que também foram injustiçados no Oscar. Quer ver um filme que eu sempre achei que devia ter ganho o Oscar e não ganhou, de fotografia, foi o Cassino. Eu não lembro, que o Júnior sabe bem isso, quem ganhou no ano do Cassino, Júnior? Oscar de fotografia, 95, né? Não, do ano do Cassino, acho que foi 92, foi o To the River. Enfim, também não lembro agora. Eu sempre achei, como é que esse filme não ganhou? Eu acho incrível a fotografia do filme. E não ganhou, ganhou o outro, que na época... acho que a gente também não tem que pegar, o Oscar não é um oráculo, entendeu? A academia é um grupo de pessoas, cara, que, sei lá, não sei como, agora me esqueci o número, e tem todas umas regras de quem o fotógrafo vota em fotógrafo, mas não vota em não sei... só que é muito poderoso, né, no mundo. Então a gente acaba falando, é um parâmetro, acaba sendo. Mas se você for analisar no âmago ali da filosofia da coisa, tudo bem, mas você talvez não desse o prêmio, desse para o Nebraska. Só uma parte, ele ganhou também o prêmio da American Cinematographer, o Gravidade. Sim. Pois é, tá vendo? Só fotógrafos. E ganhou. Talvez, não sei, preto e branco as pessoas alguns vão se seduzir. Bom, eu acho o fato do Nebraska ter sido indicado ao Oscar e também foi finalista lá na SC, um Oscar já. Foi maravilhoso, né? Não, e eu acho importante porque esse filme, mesmo tendo sido preto e branco, ter chegado onde chegou com a fotografia dele sendo destacada para esses prêmios todos. Isso é um grande prêmio, eu acho, porque o preto e branco tem um espaço reduzido. Eu, particularmente, fico muito seduzido pelo preto e branco, mas sou eu, é o meu gosto, é a minha, né, é de cada um, é difícil de você comparar. Como que compara o gosto? Acho que é importante, que bom que tem os dois, que mal ou bem são filmes interessantes, trabalhos de fotografia interessantes, e a gente está aqui discutindo, tá fazendo a gente evoluir, né, eu acho. Pois é, eu acho que é um pouco isso que você está falando, Lula, a comparação do preto e branco com isso. Eu, né, concordo que eu acho que é importante isso de cada filme que acho que toda essa tecnologia, acho que para o filme, acho que não tem problema nenhum, né, você usar essa tecnologia para o filme, né? Acho que é importantíssimo toda essa tecnologia do Gravidade para o filme, como foi para o Avatar, como foi para o Pi. Eu acho que isso agrega para o filme. Mas quando a gente fala de competição, né, quando você falou um negócio do nublado, você vem, aquilo está de um jeito, o próprio Como Treinar Seu Dragão, a gente estava conversando que o Dickens fez. O Dickens tem 11 indicações e nunca ganhou um Oscar, é um exemplo disso. Ele tem filmes fantásticos. Ele, desde 2007, vem sendo indicado, teve 2 anos seguidos que ele fez 2 filmes, concorrendo com 2 filmes em cada ano. 2007 e 2008, ele estava com 2 filmes e nunca ganhou. Inclusive, um desses com grandes tecnologias digitais. Agora, tem uma coisa que você, né, fez aquela fábrica, né? Você tinha lá, usando quantos lá? 10 de 100 mil, 20 de 18 mil. Aquilo deu um trabalhão danado, né? Você lá com não sei quantas cherry pickers. E aí você vê nesse outro mundo digital que o cara vai lá, constrói, faz uma luz ali num software. Você dá um trabalho também, mas, de certa forma, é um pouco mais fácil e um pouco mais cômodo fazer isso, né? E aí vai lá para a academia, de certa forma, e ganha um prêmio.
né, eu acho que para a história e para a tela e para o filme é uma coisa que agrega, e o filme é distribuído e cada um usa as ferramentas que tem. Mas falando em competição, você que faz o filme lá, a gente sabe o trabalho que dá posicionar 10 de 100 mil, 20 de 18 mil, coordenar uma equipe de 120 eletricistas e maquinistas e tudo mais. E aí, sentar numa mesa lá com 10, com efeitos visuais e tudo mais, e reproduzir isso, é uma competição justa? Você acha que isso é justo? Cara, o problema é medir essas coisas, porque, primeiro, bom, já dizem, né, também no Oscar que tem muita gente que vota que já trabalhou com o cara. Então tem gente que não gosta de tal pessoa e aí não vota no cara. Eu não estou dizendo que esse é o caso do Dickens, mas até isso acontece. Se o cara é realmente um cara muito difícil, é possível que ele não ganhe votos, porque é uma pessoa muito difícil e não sei quem não gosta dele. Enfim, essas coisas. Agora, eu acho muito difícil medir, no caso do prêmio, porque, por exemplo, aqui um dos vídeos que o Rodrigo mostrou do Lobo de Wall Street, pô, tem uma sequência que é muito de efeito, que é a que o barco está lá para naufragar, porque tem onda e tem helicóptero que está em topo e cai. Tem outras que são mais simples, que, como eu dei o pessoal cantando em cima do barco, mas tem que botar um helicóptero ali. Então, não sei quantas pessoas num barco, num iate, um helicóptero. Não, é mais fácil, bota no estúdio, depois recria aquilo ali. Ou tem uma que o iate está estacionado, eles só construíram um Nova Yorkzinho de época ali, né, no skyline de Nova York de dia ali para a época. Então, como que mede? O Lobo de... tem a cena do helicóptero, que é uma cena... Como que você vai botar um cara bêbado dirigindo um helicóptero? Como que vai filmar isso de verdade? Complicado, né? Pô, pelo jeito que ficou, pelo resultado, é muito bom a forma. Você realmente acredita que o cara está dirigindo aquele helicóptero bêbado e quase caindo. É muito bem feito. Então, o Lobo de Wall Street está em qual categoria? Porque, na minha opinião, em termos de linguagem, acho até que é um filme não efeito. Mas como ele é não efeito se ele tem essas cenas? Ele é muito bom de efeito. Gastou-se aí, sei lá, 10 milhões, 20 milhões de dólares para fazer aquele efeito. Então, como dizer que ele não é efeito? Agora, também, como dizer que ele é igual à gravidade? Aonde já está o limite para você separar o filme que eu, na minha humilde opinião, não sei como. Então, que eu acho que seria equivalente. Vamos separar filme de estereodia e filme de... que é aquele negócio da Patagônia, que é o exemplo que eu tentei dar aqui. Eu não sei como, e é engraçado. Por exemplo, sabe que o supervisor de efeito especial sempre... Você fala, mas isso aqui vai criar... ou isso aqui você cria ou a gente tem que fazer? O cara sempre responde, se você puder fazer, é melhor. Não por uma questão orçamentária, porque qualquer elemento que ele for usar, por exemplo, na fábrica que você falou lá na cena do Robocop, tem coisas ali que foram criadas depois, mas foi feito a partir do desenho de luz que a gente criou, da escolha de luz, ou até mesmo da captação, ou com a nossa câmera, ou com plates, ou com material que eles mesmos fotografam, filmam, sem ser com as nossas câmeras no momento da filmagem. E eles recriaram depois, veio a partir dos 120 eletricistas lá carregando os negócios, e a gente resolvendo, vai vir desse lado, vai ter fumaça tal, a temperatura de cor vai ser tal, vai alcançar aqui. Foi criado por um fotógrafo, por um fotógrafo que eu digo, por um fotógrafo, gaffer, diretor, pelo diretor de arte, que escolhemos aquela locação, não sei o quê. E o supervisor chegou ali e completou com a parte do trabalho dele, que depois também parece que foi o cara que fez, mas o cara fez um troço que é difícil porque vira um trabalho só, no fim das contas é um trabalho.
Então, não sei. E também, de novo, no caso do Gravidade, não tem nem como. A gente fica comparando, mas, de novo, como não tem outro jeito a fazer aquele filme, a não ser desse jeito, porque não vai botar uma equipe em órbita filmando, é impossível. Não tem que ser desse jeito. Não tem nem como você ficar, pô, isso aí foi mais fácil. Porque, pô, só tem esse jeito. É graças a Deus que existe. Graças a Deus e um monte de japoneses que inventaram essa forma, assim. E tem um outro lado, né, de valorizar o nosso trabalho. A partir do momento que dão um prêmio para um filme como esse, como Avatar, para um diretor de fotografia, você está dizendo, olha, toda vez que for ter um filme feito todo em 3D, você precisa ter um diretor de fotografia para fazer isso. Vai que as condições mudam e a grande maioria das produções acabam sendo nesse sistema. Não estamos desempregados, a gente continua tendo uma relevância muito grande para o cinema, né? Isso eu acho que é importante, por mais que seja injustiça com outros. No momento atual, eu acho importante essa declaração de que um filme feito basicamente com efeitos, o nosso papel é fundamental, né? Daqui a 5 anos os caras repetindo, aí eu já vou mudar minha opinião, porque aí já não é novidade nenhuma, mas hoje eu acho que é um posicionamento interessante. Já estão repetindo, né? Porque foi o Avatar, foi o Pi, foi o Gravidade, o que mais? Assim, Hugo... mas são evoluções. Eu enxergo pelo menos... O Senhor dos Anéis, o Tigre e o Dragão... Já está isso aí desde 2001, eles estão ganhando. King Kong. Já está. Porque eu acho que a fotografia do Fresnel e o 3010 está pelo Ctrl-C e o Ctrl-V. Então, eu sou o saudosista do Fresnel e o 3010. Então, e o mais louco é que o Ctrl-C e o Ctrl-V, você o primeiro momento que eu cheguei lá, eu falei, eu quero ver aonde que vai criar a luz, onde vai ser o iluminador que você perguntou, mas eu fui de curioso, eu falei, eu quero ir lá ver. E aí tem uns programinha lá que o cara bota aqui no Flu 3010, qual a temperatura de lâmpada. Aí você fala, não, é outra. E aí tem lá no programa, é aqui no Flu mesmo, é 3010 mesmo. Não, bota uma difusão mais pesada. E bota. E é assim, que não tem como frear isso. Agora, experimenta fazer um filme sem Fresnel. Não tem, você não vai fazer, né? Mas eu garanto que tem uma hora ali que na cara da Sandra Bullock, que, meu amigo, não tem jeito. É uma boa e velha luz incandescente na cara dela, e a hora que você olha e fala, né? Não tem como, é difícil fugir disso. Agora, também tem um momento que o cara cria uma caixa que o negócio tem que estar girando, que ainda bem que tem aqueles LEDs lá que ele fez e que gira, que é um troço de uma... Não, e do Tivo foi a 5ª indicação dele. Ele fez filmes maravilhosos também. É um grande fotógrafo, o cara que merece... A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que ele fez em 99, que perdeu por Beleza Americana, era um filme incrível também, que também que fez lá o Filhos da Esperança, que tem cheio de movimentos. Aquela traquitana que eles inventaram dentro do carro. Não, os caras são fera, pô. Não tem, isso aí pode botar com o Fresnel, que a gente sabe. Que o cara vai fazer e vai ficar bom pra caramba, mas só que lá no espaço não vai ter jeito. Lá vai ter que ser no computador mesmo.